OVNIs invadem o planeta Terra e começam sucessivos ataques para a destruição da raça humana. Fala pessoal, beleza? Espero que vocês estejam bem. O filme que vamos recapitular hoje é Independence Day de 1996. Antes de iniciar a história, te convido a se inscrever no canal, deixar o seu joinha e deixar um comentário aí embaixo que eu deixo um coraçãozinho para você. E agora vamos para mais um recap. No dia 2 de julho de 1996, vemos a Lua com uma bandeira dos Estados Unidos e uma placa que foi deixada lá em 1969, dizendo que viemos em missão de paz. Na sequência, uma nave vai em direção à Terra. No Novo México, no Instituto de Pesquisas de Inteligência Extraterrestre, após soar o alarme, um dos cientistas liga para o chefe e o mesmo vai até o local para averiguar a situação. Eles olham para o visor que marca que algo está vindo da Lua para a Terra. No Comando Espacial dos Estados Unidos, o general William toma conhecimento que o objeto que se aproxima da Terra tem mais de 550 quilômetros de diâmetro e que não é um meteoro, pois está desacelerando. O general então liga para o secretário de Defesa dos Estados Unidos. Pela manhã, na Casa Branca, vemos o presidente Thomas falando ao telefone com sua esposa, a primeira-dama Marilyn, que está em outra cidade e diz que logo voltará para casa. Então ele se despede e vai tomar café. Ele então encontra Connie, sua secretária de comunicação, e logo recebe uma ligação do secretário de Defesa. Um satélite colide com a nave no espaço, percebendo assim a insignificância do satélite frente ao tamanho da nave. Numa praça de jogos em Nova York, David e seu pai Julius estão jogando xadrez e na conversa o pai de David pergunta por que o filho ainda usa aliança de casado, já que faz 4 anos que ele está separado. E David corrige dizendo que são 3 anos. David finaliza dando checkmate no seu pai, se despede e vai trabalhar. Chegando no trabalho, um colega de David chamado Marty diz que as transmissões na TV estão com interferência, e chegando na sala de David, Marty entrega um papel para ele. Ele fica assustado e diz que é impossível. Na Califórnia, somos apresentados a Miguel e seus 2 irmãos. E foi quando um rapaz chegou no trailer deles para mostrar que perdeu toda a safra, e ainda ameaça dizendo que se o pai de Miguel não voar em 20 minutos, ele vai arrumar outra pessoa para fazer o trabalho. Miguel foi ao encontro do seu pai, chamado Russell, que estava pilotando um avião e jogando fertilizantes em uma safra. Quando enfim ele pousa, Miguel chama a atenção dele porque está trabalhando na fazenda errada. Então Miguel foi embora. Enquanto isso, no espaço, várias naves estão sendo liberadas em direção à Terra. Na Casa Branca, o presidente e alguns militares do governo estão discutindo para ver o que vão fazer com o que está se aproximando da Terra. 2 militares entram na sala e informam que o objeto que se aproximava parou. Porém, ele se fragmentou em 36 partes, e cada uma tem mais de 24 quilômetros de largura. E termina dizendo que entrarão na atmosfera em 23 minutos. No deserto do Iraque, vemos a primeira explosão no céu. No Golfo Pérsico, um submarino militar identifica uma invasão. Na Casa Branca, vemos no noticiário uma invasão na Rússia, na direção de Moscou. Entrando em contato com um avião militar que está no perímetro da nave na Califórnia, pedem para ver se eles conseguem identificar algo, e por ter zero visibilidade, o avião deles foi ao encontro do objeto, e foram explodidos pelo fogo causado na entrada da atmosfera. Os militares informam que perderam o contato e uma nave está indo para Nova York e a outra para Washington. O secretário de Defesa diz que eles deveriam ir para um lugar seguro, porém ele se recusa e manda transportar o vice-presidente e sua equipe toda, além de mandar todos ficarem em casa para evitar o caos, e manda sua secretária Connie anunciar na TV uma emergência. O general diz que vai ficar ao lado do presidente, e quando pergunta sobre a hostilidade dos invasores, o presidente responde que Deus nos ajude. No trabalho,
David afirma que identificou o sinal e que vai sumir em 7 horas caso esteja certo. Enquanto seus colegas estão assistindo na TV a nota de aviso na Casa Branca, um colega de trabalho avisa que neste prédio há um abrigo antiaéreo e todos vão para lá. Em um bar, Russell está bebendo quando algumas pessoas entram ali e decidem tirar sarro dele, porque Russell fala que uma vez ele foi abduzido por extraterrestres. Tudo começa a tremer e uma sombra gigante cobre toda a cidade. Em outro local, vemos um menino chamado Dylan acordando sua mãe Jasmine, que diz que é muito cedo e volta a dormir. O namorado dela, Capitão Steven, acorda e percebe um pequeno tremor. Mesmo assim, volta a dormir. Com as naves se dirigindo em direção às cidades se posicionando, a população se espanta e um caos se inicia. David, no terraço do prédio, percebe o que o sinal significa. Quando Steven sai de casa para pegar o jornal, ele vê pessoas paradas e pessoas arrumando as malas às pressas, e é quando ele vê a nave parada no centro da cidade. David olhou na TV e as naves estavam posicionadas nas capitais do mundo, em Londres, Moscou, Paris, e David diz para Marte que em 6 horas será checkmate. Enquanto o presidente está fazendo o pronunciamento, David liga para Connie e diz que ela deve sair de Washington, pois eles vão atacar. Então ela desliga na cara dele. O caos continua e David vai até a casa do pai dele. Após receber uma ligação do comando da aeronáutica, Steven se arruma, se despede da sua namorada Jasmine e vai para o trabalho. Então David vai até seu pai e pede carona até a Casa Branca, já que ele não tem CNH. Na Casa Branca, o presidente está numa ligação com sua esposa e pede para ela sair da cidade. Ela diz que está tudo bem e que vai embora depois das entrevistas. Miguel e seu irmão estão assistindo TV e veem seu pai sendo preso falando de alienígenas. E quando vão atrás de seu pai, o mesmo já foi solto. Na base militar, Steven está junto com seu amigo o Capitão Jimmy, quando Steven deixa sua aliança cair e seu amigo descobre que ele vai pedir a Jasmine em casamento. Na boate, Jasmine é stripper e após sua dança, ela vê na TV que todos estão fazendo uma festa para os OVNIs e que a festa está literalmente embaixo do centro de uma nave. Jasmine então decide ir embora do trabalho, mas vê que sua amiga também quer recepcionar os aliens. Ela tenta convencer a amiga a não ir e a amiga diz que não vai. Então Jasmine pega o seu filho e vai embora. David está na frente da Casa Branca e conseguiu hackear o sinal de telefone para falar com a Connie e explicou a situação. Então ela deixa os dois entrarem na Casa Branca. Ela chamou o presidente para que David fale o que descobriu. E David explicou que os aliens estavam usando os satélites da Terra contra a humanidade para se comunicarem e coordenarem um ataque conjunto assim que o cronômetro chegar a 0. Após ele terminar, um militar chegou na sala para avisar ao presidente que 3 helicópteros foram enviados para a missão OVNIs. O presidente então chega na sala da coordenação e ordena que os helicópteros retornem. Porém é tarde. Quando os helicópteros estão posicionados, a nave se abre e dispara contra eles. Rapidamente, na Casa Branca, todos são evacuados para um aeroporto próximo dali para embarcar no avião. O presidente pergunta sobre sua esposa e o general diz que logo ela embarcará. No prédio, as pessoas fazem festa com cartazes e a amiga de Jasmine está ali. A primeira-dama, então, embarca no helicóptero e sai dali. Nas cidades, as pessoas param por alguns segundos para ver o centro das naves se abrirem. No avião, David diz que acabou o tempo. Logo, são surpreendidas com o primeiro disparo sem dar chances de defesa. Então, a cidade toda começa a ser destruída. Milhares de pessoas correm desesperadas
mas não foi suficiente para se salvarem. Os ataques são simultâneos em cidades diferentes. O avião do presidente escapa por muito pouco. Jasmine está em um túnel engarrafado e foi quando, olhando pelo retrovisor, o fogo que se aproximava, pegou seu filho e saiu correndo dali. No túnel, ela achou uma porta trancada e, no desespero, conseguiu arrombar a porta. Na sequência, vendo que seu cachorro morreria pela explosão, o chama desesperadamente até que, por um triz, ele conseguiu escapar. No dia 3 de julho de manhã, a cidade está totalmente destruída. No avião, o presidente pergunta sobre sua esposa, porém a resposta foi que perderam contato com ela. No túnel destruído, Jasmine saiu com seu filho e cachorro ilesos. Na base da aeronáutica, vários pilotos são liberados para interceptar a nave alienígena inimiga. Se aproximando da nave, Steven vê que a cidade está completamente destruída e se angustia por ter deixado Jasmine para trás. Próximo à nave, Steven e o esquadrão aéreo têm permissão para disparar os mísseis, mas quando os mísseis estão próximos de acertar o alvo, os ataques são interceptados por uma blindagem alienígena. Desviando da blindagem, a nave-mãe lança um contra-ataque, liberando naves alienígenas e, após perder vários companheiros, Steven e Jimmy são os únicos a sair de combate, porque identificam que eles também têm blindagem. Mas seu amigo tenta algo arriscado e acaba perdendo a consciência e foi abatido pela nave alienígena. Na base aérea, centenas de naves alienígenas atacam e destroem tudo por lá. Após várias manobras arriscadas, Steven consegue derrubar a nave alienígena. Ele foi em direção a ela e, quando o compartimento abriu, Steven nocauteou o alien e sentou para fumar seu charuto. Enquanto isso, na cidade, Jasmine encontra um caminhão que ainda estava em boas condições e então sai dali em busca de sobreviventes. No deserto, a família de Miguel estava com vários outros trailers que também haviam fugido. No avião do presidente, Rony agradece a Julius, seu sogro, e diz que nunca faltou o amor. Um militar deu a notícia que o vice-presidente morreu e todos que estavam com ele também. O secretário de defesa fala ao presidente que deveriam atacar com armas nucleares. E ao ver isso, David ficou enfurecido, pois disse que mesmo assim a Terra se tornará inabitável. Isso fez com que todos ficassem contra o secretário de defesa. Então, ele mandou David calar a boca. Seu pai se manifestou dizendo que, graças a David, todos do avião estavam vivos e concluiu que nos anos 50 ele viu na TV que uma nave caiu do espaço no Novo México, mas o governo encobriu tudo, deixando a nave na Área 51. O presidente conversa com o pai de David, negando tudo, e diz que não existe Área 51 e nem nave. Mas o secretário de defesa o interrompe e diz que essa informação não está totalmente correta. Depois disso, o avião do presidente mudou o curso para a base secreta. Jasmine, na cidade, está resgatando todos os sobreviventes, e quando ela acha mais uma, vemos que é a primeira-dama. No deserto, Steven está arrastando o alien dentro do paraquedas, e na direção oposta, ele avista um comboio de trailers vindo em sua direção. E quando para perto deles, vemos Russell oferecendo uma carona, e Steven fala que viu uma base militar ali por perto, quando estava voando e precisa ir para lá levar o seu pacote. Já dentro da Área 51, vemos o presidente questionar o porquê não falaram isso antes para ele, e eles respondem que é para parecer convincente quando ele negasse ao povo. Após isso, vemos um cientista chamado Dr. Okun, que chefia o projeto há 15 anos. Apresenta a base para eles e mostra a nave que o pai de David havia falado,
Dr. Okun disse que não conseguiram fazer nada com a nave desde os anos 60, mas que quando a nave maior chegou, as luzes dentro da nave se acenderam e disse que os aliens respiram oxigênio e têm resistência ao calor e frio, como os seres humanos, e por isso os aliens querem o planeta para eles. Dr. Okun pergunta se eles querem conhecer os aliens que estão guardados. Explica que eles usavam uma armadura biomecânica e que se comunicavam por telepatia e são frágeis como os humanos, e a tecnologia é muito mais avançada. O presidente manda David falar o que conseguiu de informações. Steven chegou na base militar, que sabemos que é a Área 51, e após mostrar o corpo do alien, os militares o deixaram passar. Dr. Okun chega e fala que é para levarem o alien para dentro da sala de pesquisas. Numa sala de comando, o general diz que nas próximas 36 horas as maiores cidades do mundo serão destruídas e o presidente diz que estão sendo exterminados. Steven então pede ao general que quer voltar para sua base aérea, mas o general fala que sua base foi totalmente destruída pelos alienígenas. E logo em seguida, Jasmine chega nessa base aérea. Ela e os sobreviventes passam a noite ali e de noite ela conversa com a mulher do presidente. Na Área 51, Dr. Okun e sua equipe estão tentando tirar a armadura do alien, e após abrir a primeira parte da armadura e ser avisado que o alien mexeu a mão, Dr. Okun sofre um ataque telepático e começa a se debater, destruindo tudo ali, e todos são atacados pelo alien. Quando o presidente chega até a sala de operações com sua equipe, eles veem que a sala está sem visibilidade por trás do vidro. De repente, o Dr. Okun aparece e pede de forma estranha para libertá-lo, mas eles percebem que o alien estava tomando o controle do corpo do cientista. O presidente conversa com o alien pedindo paz, mas o alien nega e diz que vão matar todos os humanos. E após isso, o alien ataca a mente do presidente e os militares recebem a ordem para abrir fogo, já que os vidros da sala não são blindados. E na sequência, o alien é eliminado definitivamente. O presidente, ao voltar ao normal, fala que eles são como gafanhotos e mudam de planeta em planeta até sugar todos os recursos naturais. Então o presidente autoriza o uso das armas nucleares. Na base, de noite, Steven vê um helicóptero e quando vai decolar é abordado por um militar. Steven explica a situação e diz para o militar dizer que apanhou dele e que Steven roubou o helicóptero para ir até sua antiga base aérea. O avião furtivo se direciona até uma das naves com a bomba nuclear e dispara após autorização acertando o alvo. Quando passou o efeito da explosão, viram que a nave sofreu 0 dano, pois a blindagem ainda estava ativa. Steven chega na base destruída e por sorte encontra ali Jasmine. Então resgata ela e a mulher do presidente. De volta ao hospital da Área 51, o médico diz ao presidente que sua esposa sofreu hemorragia interna e não há mais reversão. No dia 4 de julho, David está muito bêbado e alterado, e seu pai tenta acalmá-lo, e durante uma conversa, David tem uma ideia graças a seu pai. David reúne todos na sala onde está a nave alienígena e pede ao major que acerte a latinha. Quando ele atira, o campo de defesa reflete a bala. David pede desculpas e fala para ele tentar novamente, e dessa vez ele acerta o tiro na latinha. Ao pedirem explicação para David de como ele conseguiu desativar o escudo, David explicou que passou um vírus para a nave e que podia transmitir um sinal desativando a blindagem. Agora o plano dele é voar até a nave central, que está no espaço, e transmitir o vírus para atingir todas as naves grandes que estão na Terra para desativar a blindagem para que façam um contra-ataque. O secretário de defesa é contra o plano e diz que ninguém sabe pilotar a nave. É nessa hora que Steven aparece e diz que sabe pilotar porque viu a capacidade de pilotagem quando foi perseguido. O secretário mais uma vez diz que ninguém sabe se a nave é capaz de voar
Então David mostra que a nave está voando. O presidente aprova o plano. O secretário de defesa tenta convencer o presidente a mudar de ideia e acaba sendo demitido. Os Estados Unidos começam a enviar mensagem por código Morse para todos os outros países, dizendo que estão preparando um contra-ataque e explicam o seu plano. E como estão com poucos pilotos para a missão, o presidente, que já foi militar da aeronáutica, começa a recrutar novos pilotos para pilotar os caças. E por sorte, tinham pessoas ali que sabiam pilotar avião, inclusive Russell, que reafirma ter sido sequestrado por aliens e que quer uma revanche. Voltando para Steven e David, o general diz que foi colocada uma bomba nuclear dentro da nave para que eles possam explodir a nave central após desativar a blindagem das naves na Terra e que eles terão 30 segundos para sair de lá assim que for disparado. Antes de partir, Steven se casa com Jasmine e David reata com a Connie. O presidente, ao ver todos nervosos, faz um discurso de liberdade e do dia 4 de julho. E depois disso a missão se inicia, e ele vai liderar, pois era piloto de caça. David e Steven então vão para a nave e na segunda tentativa conseguem decolar para o espaço. Chegando na nave central, lá dentro eles são guiados pelo piloto automático até a central. E durante essa viagem, eles veem que os aliens estão preparando uma invasão em massa. A nave deles ficou presa pela central alienígena e David então fez a transferência do vírus pelo sistema. Na Terra, uma das naves alienígenas tinham alterado seu curso na rota da Área 51. No comando, eles recebem a confirmação que o vírus foi entregue e começam o primeiro ataque. E após o primeiro míssil ser bloqueado pela blindagem, o general mandou o presidente e esquadrões recuarem. Porém, ao tentar pela segunda vez, o presidente conseguiu atingir a nave. O vírus teve efeito. Agora, sem escudo, são liberados vários ataques contra a nave-mãe e as naves. No espaço, David e Steven tentam sair, mas estão presos. Enquanto isso, na Terra, parte das naves alienígenas atacam a Área 51. No espaço, David e Steven foram descobertos. O general diz que os ataques não estão fazendo efeito na nave-mãe e que o tempo está acabando e os aliens vão disparar a arma suprema. Os mísseis dos esquadrões acabaram e Russell aparece dizendo que ainda tem um míssil e que precisa de proteção dos esquadrões para disparar. Mas quando ele vai atirar, o míssil falha. E após olhar uma foto de sua família e falar que os ama, Russell decide ir em direção à arma suprema e diz aos aliens que está de volta. Russell colide com a arma suprema e destrói totalmente a nave alienígena. Agora o comando sabe como destruir as naves mães e começam a avisar o mundo através do código Morse. Steven e David conversam e decidem disparar a bomba nuclear, acertando o comando central da base alienígena e se soltando. Então eles conseguem sair rapidamente dali antes que a nave exploda e são perseguidos. Por pouco, passam a porta principal da nave central e então ela se fecha e a bomba explode. Na Terra, todos estão comemorando a queda das naves. No comando, eles disseram que perdeu o sinal do espaço, mas que localizaram algo caindo no deserto ali perto. Então o presidente, junto com as respectivas esposas, vão até o local sinalizado. O presidente os encontra e parabeniza pela missão e eles olham para as naves destruídas e os destroços no céu. Feliz 4 de julho. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Se inscreve no canal para ver as melhores histórias. Deixe o seu joinha se você gostou e um comentário para sabermos o que está achando. Te vejo no próximo vídeo. Antecipe já o seu FGTS. Faça uma simulação gratuita. Link na descrição.